Olá pessoal, eu sou a professora Paula da Escola Cândido Mariano. Eu estou gravando essa aula para auxiliar os alunos do segundo ano do ensino médio na resolução das atividades pedagógicas complementares do mês de julho. O conteúdo de hoje são matrizes, tá? Matematicamente falando, uma matriz nada mais é do que uma tabela numérica. Então aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos de matrizes. Aqui eu tenho essa matriz com os elementos, com seus números, né, dispostos entre linhas e colunas dentro de colchete, tá? Então eu posso colocar esses números dentro de colchete, dentro de barras, como esse segundo exemplo, ou dentro de parênteses. Na realidade isso aqui não é importante, o que é importante é você saber a ordem da matriz. O que é a ordem? Quantas linhas e quantas colunas ela tem. Então, por exemplo, no primeiro exemplo, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. Por isso ela é de ordem 3 por 3, tá? Sempre essa informação aqui se refere à ordem. A primeira informação, o primeiro número é referente à linha e o segundo número referente à coluna. Nesse outro exemplo, eu tenho os elementos 2, 7, 3 e 1, tá? Eu coloquei aqui entre barras. E aqui eu coloquei a ordem dessa matriz. Aqui ela é de ordem 2 por 2. Por quê? Porque ela tem 2 linhas e 2 colunas. Nesse outro exemplo, eu coloquei os números entre parênteses, tá? Quantas linhas e quantas colunas ela tem? Ela tem 2 linhas e 3 colunas, tá? Então, essas informações sempre são com relação à ordem. Quantas linhas e quantas colunas ela tem. As matrizes, elas podem ser classificadas, tá? Receber um nome de acordo com as suas características. Então, no primeiro exemplo, eu tenho aqui a chamada matriz linha. Por que linha? Porque ela tem apenas uma linha. No caso aqui, uma linha e 3 colunas. Aqui eu tenho uma matriz coluna, tá? Porque ela tem apenas uma coluna. Aqui eu tenho uma matriz quadrada de ordem o quê? 2 por 2. Quadrada é quando o número de linhas for igual ao número de colunas. No caso aqui eu coloquei 2 por 2, mas poderia ser a matriz 3 por 3, 4 por 4. Então, quando o número de linhas for igual ao número de colunas, essa matriz é chamada de matriz quadrada. Outro exemplo é a matriz diagonal, tá? O que é diagonal? Então, eu tenho aqui a ordem 3 por 3, como exemplo. Na diagonal, os elementos acima ou abaixo, acima e embaixo da diagonal principal são nulos, que são 0. Aonde está a diagonal principal? A diagonal principal está aqui, ó, tá? Que elementos ela tem? Tem o elemento 3, 7 e 8. Todos os elementos fora dessa diagonal principal é 0, então ela recebe o nome de matriz diagonal. Na matriz identidade, na diagonal principal, eu só tenho o número 1, tá? E o restante é tudo 0. Então, a diagonal principal é essa daqui, só com o número 1 de elemento, e o restante é 0. Nesse caso aqui, ela é matriz identidade. E a matriz nula, que é um outro caso de matriz, ela vai ser nula quando todos os elementos dela for 0, tá? Por isso é o nome de nula. Quando eu falo de matriz genérica, tá? A matriz genérica é a matriz que ainda não tem seus elementos, não tem seus números, mas tem as posições que cada número vai ocupar dentro dela. Então, aqui eu coloquei letra maiúscula para representar a matriz, tá? Sempre a matriz é letra maiúscula que eu utilizo. Então, eu coloquei como exemplo aqui o A. Chamei essa matriz de A, coloquei a ordem que eu vou querer da matriz. Então, eu quero uma matriz de ordem 2 por 3, com 2 linhas e 3 colunas. Então, aqui, dentro dela, o que eu vou ter? As posições que cada número vai ocupar. Então, eu vou ter, se é 2 por 3, eu vou ter que ter 2 linhas e 3 colunas. O primeiro elemento, ele ocupa o quê? Que posição? A primeira linha e a primeira coluna. O outro, primeira linha, segunda coluna. O outro, primeira linha, terceira coluna. Aí aqui, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna. Isso daqui, essas informações aqui, ó, 1, 1, 1, 2, 1, 3... 2, 1, 2, 2, 2, 3, é a localização que cada número vai ocupar na matriz, tá? Aqui eu sempre chamo I e J, tá? O primeiro número é o I,
que se refere à linha, o segundo número é coluna, que é o J. I, J, I, J. Então, aqui, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna, primeira linha, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna e segunda linha, terceira coluna, tá? Essa informação aqui, a construção genérica, ela é importante para quê? Para você construir a matriz. Quando eu vou construir a matriz, primeiro eu faço ela genericamente. Aqui eu tenho um exemplo, tá? O primeiro exemplo de construção de matriz, tá? Como que eu vou construir matriz, que é o que eu pedi nos exercícios pedagógicos complementares. Então, aqui fala assim, ó, construa a matriz, aí ele chama a matriz de A, que é A e J, que ordem que ele quer? Ele quer a ordem 2 por 2, tal que. Depois desse tal que aqui, é uma formulazinha para a construção de matriz, tá? Então, eu tenho algumas informações importantes aqui. Eu já sei que a matriz é A. Ele chamou ela de A. Aqui eu vou colocar entre colchete e é de ordem 2 por 2. Para construir a matriz, eu preciso fazer ela genericamente primeiro. Se ela é de ordem 2 por 2, ela vai ter que ter o quê? 2 linhas e 2 colunas. Então, eu vou colocar genericamente com relação à posição que cada número vai ocupar. Então, aqui vai ter que ter o A11, o A12, o A21 e o A22, tá? Vai ter que ter um elemento na primeira linha, primeira linha, segunda linha, primeira coluna e segunda linha, segunda coluna, tá? Genericamente eu construí. Agora eu pego a fórmula que ele me deu, o que ele falou da fórmula? O I eu tenho que somar com J para descobrir quem são os elementos. Então aqui eu vou pegar a primeira posição para descobrir quem que é esse elemento que vai vir aqui. O A11. A fórmula não é I mais J? Aqui o I vale 1 e o J também vale 1. Então, é 1 mais 1, que é igual a 2. Agora, aqui na segunda posição, primeira linha, segunda coluna. Vou colocar aqui A1, 2. Quem que é o I? 1. Quem que é o J? 2. Aí, aqui é para somar, ó, I mais J. Então, é 1 mais 2, que é igual a 3. Então, aqui vai vir o número 3. Agora, eu quero aqui, ó, essa posição, que é segunda linha, primeira coluna. Então, A2, 1. O I vale 2 e o J vale 1. Aí, eu vou somar 2 mais 1, que também dá 3. Agora eu quero a outra posição, que é o A22, segunda linha, segunda coluna. Vou pegar ele aqui, A22. O primeiro é o I, o segundo é o J. Na fórmula é para somar, I mais J. Então, eu pego 2 e vou somar com 2, que vai dar 4. Então, agora eu tenho todos os elementos dessa matriz, tá? Então, a matriz de resposta para mim, a matriz construída, ela é de ordem 2 por 2, com esses elementos, 2, 3, 3 e 4. No segundo exemplo, eu tenho a matriz, ó. Escreva a matriz A e J, 3 por 2. Ele quer que ela tenha 3 linhas e 2 colunas, tá ok. Aí aqui eu tenho a fórmula, tá? Primeira coisa é a construção genérica. Se eu quero que ela tenha 3 linhas e 2 colunas, como que ela vai ficar? Ó? Vou chamar ela de A, porque ele chamou ela de A. Vou colocar com relação à ordem de cada elemento vai ocupar. Então, vai ter que ter o A11, o A12, o A21, o A22, o A31 e o A32. Aí você confere. Ficou com 3 linhas e 2 colunas, tá? Aí agora eu vou calcular de acordo com a fórmula para verificar quem são os elementos que vão vir dentro da matriz. A primeira posição é o A11. Então, A11, o primeiro número sempre é o I, o segundo é o J. Na fórmula, ele quer o quê? Que o 2 multiplique o I. Então, é 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Agora, eu quero essa posição, o A12. A12. O primeiro é o I, o segundo é o J. O 2 multiplica 1 e soma com 2.
2 vezes 1, 2, 2 mais 2, 4. Agora eu quero essa posição. A2, 1. A2, 1. O primeiro é o I, o segundo é o J. Então, é o 2 da fórmula que multiplica o I, que no caso aqui é 2. 2 vezes 2 mais o J, que no caso aqui é 1. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Agora é o A2, 2. O primeiro é o I, o segundo é o J. 2 vezes 2 mais 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. Aí depois o A3, 1. A3, 1. Primeiro é o I, o segundo é o J. Na fórmula, o 2. Multiplica o I, que no caso aqui é 3. E soma com o 1. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. A3, 2. Primeiro é o I, o segundo é o J. Aí fica o 2, que multiplica o 3 e soma com o 2. 3 vezes 2, 6. 6 mais 2, 8. Então, a matriz de resposta aqui vai ter que ter 3 linhas e 2 colunas, com os elementos 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Lembrando que na hora de colocar as respostas aqui dentro da matriz, cada elemento tem que estar na sua posição correspondente.